mas vemos que quando o Senhor está regando e cuidando da terra, Senhor, tudo produz. Obrigado pela vida de Neil, que está aqui conosco, esse homem de Deus, que ele possa ser teu porta-voz e que nós possamos sair daqui enriquecidos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quando a Joaquim me ligou, eu não tinha minha agenda na mão. Falei, Joaquim, eu preciso ver a agenda, estou a caminho de um evento. Aí, quando eu cheguei do evento, eu descobri que dia 8 era o culto de aniversário da Igreja Batista Betânia. É o culto de aniversário da minha igreja. Minha igreja completou quinta-feira 48 anos. Eu tenho 47. Sou 23 anos mais novo que você. Eu sou um jovem mais novo que você. 13 anos, um adolescente mais jovem que você, não é? Então, eu tenho muito que aprender contigo, na verdade, não é? Então, a minha igreja fez aniversário. Aí, como ele me convidou para estar aqui à noite, eu falei, pô, Joaquim tem amigo pra caramba. Joaquim é daqueles típicos cariocas, sangue bom. Não há quem não goste de Joaquim. Você conhece alguém que não gosta de Joaquim? Bom sujeito não é, pode ter certeza, não é? Que o Joaquim é típico sangue bom, todo mundo gosta, até quem não concorda com o Joaquim gosta dele. Não é? O cara fala assim, não concordo com nada que você diz, mas eu gosto de você. Ele leva na lábia, não é verdade? Ele tem esse dom, né? Deus deu uma boca ungida para esse homem, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu falei, Joaquim tem tantos amigos, e me convida, eu falei assim, como é que eu vou dizer não para o Joaquim? Aí o que eu fiz? Eu passei o culto de aniversário para o culto da manhã, não é? Passei para hoje de manhã, não é? E falei, a gente vai celebrar de manhã, e não falei nem porquê, não falei nem que eu tinha compromisso, quando eu saio de Betânia, não digo que vou sair, não é? E fiz de tudo para estar aqui com os irmãos, celebrando essa oportunidade. Louvo a Deus pela vida de Joaquim, a referência na minha vida. É um homem muito mais experiente do que eu, nasceu primeiro do que eu, tem 60 anos, ó, acrescenta mais 60 anos aí, não é? E é uma honra estar aqui, não é? Essa semana eu estava pensando, o que a gente prega no culto de 60 anos, cara? Aí eu quase ligo para o Joaquim, Joaquim, me dá um esboço aí, o que eu prego lá no culto de 60 anos? E pedi ao Senhor para que me desse uma palavra, e é uma palavra bem breve, eu não vou tomar muito seu tempo, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5. Você conhece bem esse texto? Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta aí. Mateus capítulo 5, evidentemente, está após o capítulo 4. No capítulo 4, está registrado a tentação de Jesus, o início do seu ministério. E foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado por Satanás. É um texto que me intriga demais. Por que Satanás tinha que estar no início do ministério de Jesus? Um dia a gente fala sobre isso. Mas ele foi levado ao deserto. Ao deserto, o Deus esvaziado, que se transformou em homem, chegou ao clímax da sua humanidade, conhecendo todos os percalços de ser humano. Como ele foi enviado para alcançar homens, ele tinha que conhecer as dores de um homem. Ele tinha que conhecer tentação. Ele tinha que saber isso, que tem poder de nos desviar do caminho. Ele tinha que saber na prática aquilo que pode desconfigurar a obra de Deus dentro de nós. Ele tinha que sentir na carne. Ele sente e vence. Todos nós conhecemos o texto. Ele sai do deserto e começa a chamar os seus discípulos. E aos seus discípulos ele conta a experiência do deserto. E ele vocaciona seus discípulos e diz, vocês estão sendo chamados e vocacionados para uma grande obra, e ela é mundial, ela é planetária. E essa grande obra, embora inicie-se em Deus e tenha dele a unção para ser cumprida, eu quero que vocês, antes de iniciar, percebam pelo que vocês vão passar. É isso que eu passei pelo deserto. Como quem diz assim, ó, nenhum de vocês comece o ministério
com a visão equivocada, achando que isso é brincadeira. Olha o que vocês vão enfrentar. Aí chega no capítulo 5, ele reúne seus discípulos e define aos discípulos o que é um homem feliz. Ele define de uma vez por todas o que é um bem-aventurado. Ele define o que é um homem realizado, o que é um homem que chegou a um grau de humanidade, que, portanto, vive uma vida que vale a pena ser vivida. É o capítulo 5, quando ele fala sobre as bem-aventuranças. Nós conhecemos bem esse texto. Nesse texto, ele definindo um homem bem-aventurado, definindo uma vida feliz, porque bem-aventurado é a tradução da palavra feliz ou felicidade, e ele então define um homem feliz. E ele define um homem feliz, um servo bem-aventurado como? Como aquele que é humilde de espírito, como aquele que chora, que, portanto, não perde a sensibilidade, que consegue viver em empatia, portanto, até o fim da vida. Ele é manso, ele não se torna refém das circunstâncias pelas quais passa, não se torna um iracundo, vingativo, não. Ele continua sendo quem é, manso. Ele tem fome e sede de justiça. Ou seja, ele não se conforma ao status quo vigente, principalmente o nosso, de tanta iniquidade, de tanta injustiça, de tanta impunidade, de tanta iniquidade. Ele diz, não, ele continua sendo alguém que tem fome. Ele não se entrega a essa realidade social sem luta. Ele continua sendo quem é. Ele diz mais, um homem feliz, ele é misericordioso. Ou seja, ele é alguém que se enxerga. Porque alguém que entrou debaixo da luz de Cristo, ele, sobretudo, é revelado a si mesmo. Um homem que conheceu a Jesus passa a se conhecer de fato de verdade. E quem se conhece de fato de verdade sabe que só está de pé pela graça de Jesus. Se não fosse a sua graça e a sua misericórdia, ele já teria sido consumido, fulminado. De modo que só estou de pé pela graça e misericórdia. E quem se enxerga assim, só pode olhar para o outro com misericórdia também. Nunca com juízo. Então ele diz, esse é um homem feliz. Ele define um homem feliz como sendo um pacificador. Ele não só anseia pela paz, ele não só ora pela paz, ele não só busca pela paz, mas ele luta por ela. Ele dá a sua contribuição. Ele define um homem feliz como alguém que tem um coração limpo. Ou seja, alguém que vive todas as intempéries da vida, ou seja, é vitimizado por tantas dores e sentimentos que passam pelo seu coração, mas porque ele é um homem feliz, ele não permite que façam morada nele. O seu coração continua limpo. Ele define um homem feliz como alguém que não persegue, mas alguém que é perseguido, mas por uma causa justa, perseguido por causa da justiça. Ele não é perseguido, odiado, maltratado, porque ele é malfeitor. Ele é perseguido, maltratado, porque ele é um benfeitor. Jesus define um homem feliz assim. E o interessante nesse texto é que quando Jesus define o perfil de um homem feliz, ele não coloca no âmbito e no perfil do homem feliz nada que tenha a ver com produção ou com fazer. Nada. A felicidade na cabeça de Jesus se instaura no ser do homem. Esse texto revela um bem-aventurado e não diz que a sua felicidade tem a ver com a sua profissão, que a sua felicidade tem a ver com os bens que angaria, que a sua felicidade tem a ver com as coisas que constrói, que a sua felicidade tem a ver com a honra que ele tem diante dos homens. Não, nada a ver com o feito, tudo a ver com o ser. Ele fala de humildade, de gente sensível, mansa, fome e sede de justiça, misericordioso, pacificador, limpo de coração, perseguidos por causa da justiça. Ele diz assim, feliz é quem encontrou esses valores na alma. Felizes são aqueles cujo o bem de Deus se instaurou no ser. E ele diz, um homem que chegou a esse nível de existência, não precisa mais se preocupar, porque ele se torna como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Tudo quanto fizer vai prosperar. Não é por causa da sua competência, é por causa da graça de Deus que gera tais frutos dentro dele. É isso.
Aí agora o que é mais lindo, Joaquim. Aos felizes e bem-aventurados, nesse mesmo capítulo, ele libera uma palavra que até bem pouco tempo atrás eu pensava que era para todo ser humano, ou para todos aqueles que se julgam crentes ou evangélicos. Ele vem num contexto histórico, ele define feliz e diz assim: vocês viram o que eu passei no deserto, luta atroz, venci, portanto, embora tentado, sobrepujei. Eu vos vocaciono para uma missão extremamente importante, nobre, serem parceiros de Deus. Agora, se vocês aceitarem a missão, não pensem que a recompensa será material. Não pensem que o sucesso será mensurado pelos mesmos valores do materialismo, pelos mesmos valores do tempo presente. Não, o sucesso que o Espírito outorga à vida de um homem tem a ver com o que se dá dentro dele. E quando ele é um homem bem-sucedido, diz a palavra que ele vai ser bem-sucedido em tudo quanto fizer. De modo que a luta de um homem de Deus não tem a ver em produzir frutos que sejam vistos pelos homens, mas tem a ver em permitir que frutos sejam produzidos em si, que em sendo produzidos, por si só já glorifiquem o nome do Senhor que o vocacionou. Então o homem de Deus não vive para aparecer para os homens, vive para glorificar o Senhor que o chamou. Isso é um homem feliz. Aos homens felizes, ele libera uma palavra muito interessante que está no versículo 13, que nós conhecemos muito bem. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Eu achei isso lindo demais. Essa palavra não é para todo mundo. Essa palavra, pastor Joaquim, é para quem alcançou esta graça de permanecer sendo quem é, a despeito do que acontece do lado de fora. É aquele cujo ser foi apaziguado pelo Evangelho. Aquele homem que foi abençoado pela paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda mente e coração, que guarda razão e emoção. Esses cujo interior retém esse estado maravilhoso de ser, ele diz assim: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Vocês são sal. Jesus está falando aqui, Joaquim, de identidade. Nesse versículo, Jesus fala a estes homens sobre identidade. Jesus fala sobre missão e Jesus fala sobre recompensa. Quando Jesus fala sobre sal, ele está falando do que nós já sabemos todos, principalmente naquele contexto. O sal hoje não tem a mesma perspectiva e nem o mesmo valor, a não ser em parte. Mas naquela época o sal tinha um valor muito maior do que hoje, porque o sal naquela época servia para preservar. Não só, mas dar sabor. Eles não tinham geladeiras, não tinham frigoríficos, eles não tinham eletricidade. Eles não tinham como preservar o alimento de um dia para o outro, da semana para o outro. Então, o que eles usavam para a preservação do alimento? O sal. O sal preservava o alimento. O alimento mantinha a vida. O alimento viabilizava a vida. O alimento gerava a permanência da vida. Portanto, quando a Bíblia diz que o sal preserva o alimento que viabiliza a vida, ele está dizendo: a vida depende do sal. Quando Jesus diz a esses homens: vocês são sal da terra, eles estão dizendo: vocês têm a incumbência nobre de terem sido transformados no que foram transformados. Homens que encontraram a felicidade de fato e de verdade. E vocês que encontraram a felicidade de fato e de verdade e aprenderam que nada tem a ver com o que vocês produzem, vocês são aqueles que na terra preservarão a vida e que mostrarão que a vida vale a pena, de que a vida e a felicidade não é uma utopia, que felicidade é um direito nosso conquistado na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Esse é o papel do crente. Esse é o papel do homem de Deus. Esse é o papel da igreja de Jesus Cristo na terra. Não só dar sabor e viabilizar a vida, mas
preservar a vida, mas dar sabor. Ele diz que ele veio para que nós tivéssemos vida, não só, mas vida com sabor, vida com abundância, vida com alegria, ou seja, vida que valha a pena ser vivida. E nós vivemos num tempo, irmãos, eu tenho certeza que vocês sabem disso, em que parece que a vida perdeu sentido. Pasme. Se você entrar no site da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, você vai ver dito lá que no Brasil acontecem 25 suicídios por dia. Todo dia, no seu país, 25 pessoas se matam. Aí você diz, pastor, né, mas é muita gente. É muita gente. Mas se você comparar com o Japão, no Japão são 87 suicídios dia. 1 a cada 17 minutos. Para você ter uma ideia, os prédios que são construídos no Japão hoje são obrigados por lei a colocar uma tela no seu entorno todo, pastor Joaquim, na altura do primeiro andar. Por que são obrigados a botar uma tela no seu entorno? Por causa da grande quantidade de gente que se joga dos prédios. Se você vai no site da OMS ou da ONU, você vai ver lá que o índice é maior quando a gente pensa a nível mundo. Lá está dito que no planeta acontecem 1 milhão de suicídios por ano. Acontece um suicídio a cada 30 segundos. E durante muito tempo eu imaginei que quando uma pessoa se matava, ela queria morrer, mas na verdade é exatamente o oposto. Quando o suicida se mata, ele não quer morrer, ele quer viver, só que ele não consegue. É alguém de quem parece que a vida se lhe fugiu. Alguém para quem a vida virou as costas. E esse homem, tentado ou cansado por tentar transformar a sua existência em vida e não conseguindo, ele então não vive, ele existe. E na existência sem vida, há tanta angústia, há tanta amargura, há tanta tristeza, há tanta dor, que a pessoa luta desesperadamente para tentar transformar isso numa vida que vale a pena, mas porque ele não consegue transformar a sua existência em vida, ele prefere morrer, de modo que o suicida nos ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. E o suicida, quando se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele quer matar o vazio. E aí nós voltamos para um texto como esse, e nós vemos Jesus dizendo assim, amados, a vida é viável. Felicidade não é uma utopia. Felicidade é uma realidade. Eu sou o Deus que criou todas as coisas. E não acreditem que eu tenha criado vocês para sofrer. Não acreditem que eu tenha criado vocês para serem felizes. Eu criei cada um dos meus filhos para viverem felicidade na terra no nome de Jesus. Você nasceu para ser feliz. Você recebe essa palavra, amém ou não? Catuca alguém que está lá e fala assim, você nasceu para ser feliz, irmão. E o melhor de tudo, a felicidade não é uma utopia. Ela é gestada dentro. Agora, a pergunta que talvez você esteja fazendo seja a seguinte, o que isso tem a ver com 60 anos de idade? O que isso tem a ver com Joaquim? Joaquim, na minha concepção, alcançou essa vida. Eu olho para Joaquim e vejo um homem humilde. Deus o levou a lugares altos na sociedade. Deus o colocou entre os príncipes dessa terra. Deus o deu a graça de conquistar, de possuir. Mas quem conhece Joaquim sabe que Joaquim em nenhum momento foi possuído pelo que possuiu. Deus o deu algo. E não há dúvida sobre quem é dono de quem. Quem conhece o Joaquim sabe quem é dono do que ele tem. Porque eu e você conhecemos muita gente que no caminho conosco foi abençoado por Deus e Deus deu. E depois que ele possuiu essa coisa o possuiu.
perderam a humildade. São pessoas inacessíveis. Gente com a qual a gente não consegue falar mais. Me encontrei há bem pouco tempo atrás, numa das conferências que eu fazia no Brasil, lá no Nordeste, com um colega de seminário. No mesmo seminário no qual seu pai se formou, você se formou no Seminário do Sul, só que eu sou turma de 90. E esse cara era o cara mais bobo da turma. Que bom que toda turma tem um bobo. Porque senão a universidade ficaria insuportável. E ele era o bobo da corte, ele era o animador do auditório, ele era o cara que tornava os nossos dias melhores. Eu estudei de noite, trabalhava de dia para estudar à noite, era difícil mais. E esse camarada era o cara. Todos colavam nele porque ele estava sempre bem. 24 anos se passaram, 23 anos se passaram. Eu me encontro com ele lá em cima no Nordeste. Quando eu vejo, eu me alegro por vê-lo. Me lembrei do passado, do quanto ele me fez rir, me alegrar. E eu corri para ele e o chamei pelo nome. Imagino que fosse Joaquim. Eu falava, pô, Joaquim, quanto tempo? Ele se retrai e diz assim, Cacau, Joaquim não, pastor Joaquim, por favor. Aí eu falei, vai te catar, o seu porcaria. Ele se assustou. Falei, que falta de respeito é essa? Neil. Ué, tu acabou de me chamar de Neil. Por que eu não posso chamar de Joaquim? Aí, conversando com ele um pouco, eu falei assim, veja como muitas vezes nós adoecemos sem perceber. A gente chama uma pessoa pelo nome e parece que o nome é um palavrão. É quando o pastor sequestra o homem. E o Joaquim some ante a figura do pastor. Individualidades, humanidades, subjetividades, sequestradas pelo título. Um homem que nasceu primeiro que o título, que quando lhe foi dado como posse e reconhecimento. Então esse homem tomou posse desse nome, mas que ao longo dos anos, esse nome, esse título, tomou posse desse homem. Joaquim continua simples. Joaquim continua manso. Mesmo que, sabendo nós, principalmente nós pastores, que nas crises que nós temos nos nossos ministérios, nós não pastoreamos anjos. Pastoreamos homens e alguns parecidos com demônios. Não aqui é uma bênção. Isso é da malé para lá, não é? Que tem esse tipo de ovelha. Então, com as quais nós temos problemas graves, que nos ferem, e nos ferem muito, e muitos dos quais pedem oração a nós e digam assim, pastor, ora por nós, e nós temos vontade de orar. Deus, leva para junto de si esse homem, porque ele é uma praga na nossa vida. Só que a gente não ora assim, né, Joaquim? Vontade dá, não é? Mas a gente transcende. Joaquim, a despeito de, ao longo da vida, ter liderado gente, não aqui, mas no trabalho. Um homem líder em todas as instâncias, trabalhando com gente. Muitas vezes eu olho para o profissional que trabalha com o meu cachorrinho, eu morro de inveja dele. Muitas vezes me pergunto, pastor, se tivesse reencarnação, o senhor voltaria pastor? Eu não voltaria veterinário, certamente. Porque não é fácil trabalhar com gente. Joaquim trabalha com gente de dia e de noite, de segunda a segunda, e a despeito das lutas que podem adoecer a alma, ele continua manso. É um homem manso. Joaquim continua alguém que se recusa a ser um pastor de púlpito, se recusa a ser um gestor de uma empresa evangélica. Ele tem, como disse a respeito do pai, cheiro de ovelha, é acessível. Joaquim tem esses atributos todos, e ele então recebeu de Deus a graça de ser um homem feliz, e a sua felicidade não tem a ver com a igreja linda que Deus lhe deu, não tem a ver com o emprego honroso que ele teve, não tem a ver com as produções da sua capacidade manual ou intelectiva, não, tem a ver com a obra que o Espírito Santo instaurou dentro do seu coração. Por isso, nós celebramos nessa noite, não o fato de Joaquim estar completando 60 anos de vida, nós não celebramos, pelo menos na minha perspectiva, o fato cronológico. Eu não celebro os 60 anos vividos, eu celebro a qualidade desses 60 anos. Foram muitos anos de vida, mas muita vida em cada ano ele tem do que celebrar. Nesse ano,
Nós completamos, eu e André, 25 anos de casados. E nós casamos aqui nessa igreja, aqui, em setembro de 1988, quando você estava tomando posse. Quando eu vim tratar aqui do aluguel do salão, e eu conversei, foi com seu pai. Seu pai senta comigo ali naquele banco segundo e diz assim, de que igreja você é, menino? Eu falei, sou da primeira igreja batista do Jardim Betânia, do pastor Celso Gonçalves de Oliveira, presidente da Convenção Batista Brasileira. Se você é carioca, se você é aluno ou membro e ovelha do pastor Celso, então não vou perguntar mais nada. Você pode casar aqui. E aqui eu casei. Talvez por isso eu seja feliz no casamento, né? Talvez receber a unção desse lugar, não é? E quando nós celebramos nossos 25 anos, nós falamos, celebramos não 25 anos cronológicos, celebramos a intensidade desses 25 anos vividos. Porque completar 25 anos é fácil, principalmente no casamento. Basta que, quem sabe, a esposa se anule. Basta que o marido se anule. Basta que a gente finja que não há nada errado. Basta que nós tenhamos medo de dizer a verdade. Se eu me anulo, eu completo 25 anos. E se completa, aí tem que celebrar a cronologia mesmo. Caramba, parabéns, você resistiu isso tudo. Caramba, você conseguiu, cara. Temos que dar um cultão. Joaquim, você completou 60 anos. Cara, com essa vida miserável que você teve, cara. Com essa vida sem vida. Com essa vida infeliz. Que não tem nada da felicidade estabelecida pela visão do reino. Poxa, parabéns, 60 anos. Mas não, nessa noite a gente celebra um homem que tem o que celebrar. Conheceu a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Joaquim, porque conheceu, ele tem salgado a terra. E a missão do sal é um negócio muito tremendo. Eu queria caminhar para o final, falando que quando Jesus diz assim, vós sois o sal, ele fala de identidade, Joaquim. E Jesus começa a falar de identidade, por quê? Porque depois ele fala de missão. Vós sois o sal. E ele diz, o sal salga. De modo que se você se descobre sal e não salga, ele diz, você não presta para mais nada. Então, quando ele diz, você é sal, ele diz, a tua missão é salgar. Mas antes da missão e da recompensa, ele fala sobre identidade. Você é sal. Sal. E por que Jesus começa pela identidade? Porque ele sabe, Joaquim, que uma pessoa que não se resolver nesse quesito, tudo que restará é mentira. Se eu não me defino, se eu não sei o que sou de verdade, serei tudo menos eu mesmo. E se eu sou qualquer coisa, se não eu mesmo, eu sou uma mentira. E a consequência é a não vida. Ele começa pela identidade. Ele sabe que se eu não me resolvo comigo, se eu não sei quem sou, se eu não sei a que eu vim, se eu não sei para que eu nasci, não adianta, não há como viver a verdade de Deus no meu coração e na minha existência. Há que haver a definição da identidade. E ele define o homem feliz. Você foi resolvido por dentro, sua missão é compartilhar isso, você é sal. E se você não se define na identidade, você é uma mentira. Por que uma mentira? Porque se eu não sei quem eu sou qualquer coisa, menos eu mesmo. E se eu não sou eu mesmo, eu sou uma grande mentira. Talvez isso explique, né, tanta frustração nas relações, nos relacionamentos. A gente se entrega a alguém, a gente se dedica e a gente pensa que é uma coisa, mas essa coisa não é o que nós pensamos. Então nós nos frustramos e nos machucamos. Nós nos machucamos uns com os outros porque nós não relacionamos com os outros, mas com as imagens que eles projetam na sociedade. A relação sociológica, a relação social é imaginária. Nós não conhecemos o outro, nós imaginamos o outro. Eu imagino você e você me imagina. E no imaginado nos relacionamos. Porque na imaginação não há verdade, há mentira. Nós nos adoecemos mais do que nos curamos. Por isso a ferida entre as relações humanas. Então Jesus diz, você que pretende ser sal, viver uma vida que vale a pena, defina a tua identidade. E a nossa ele diz, você é sal, sejam a verdade. Porque ele sabe que que mentira gera problemas em nós gravíssimos, problemas terríveis. E eu defino doisinhos só para vocês. O primeiro problema de sermos uma mentira é que a mentira impossibilita o estabelecimento da vontade de Deus em nós.
nunca conseguiremos viver a verdade de Deus, a vontade de Deus em nós, se a nossa vida é uma mentira, por uma simples razão. O que Deus tem para mim, e não para o que eu pareço ser. Ele tem para o que eu sou, e não para o que eu pareço ser. Ele não trabalha com imagens, ele não trabalha com hologramas, ele não trabalha com projeções de hipocrisia, ele trabalha com a verdade. Sabe por que Joaquim é abençoado? Porque Deus encontrou verdade no seu coração. Ele não é um em casa e outro no púlpito. Ele não é no púlpito e outro no trabalho. Ele não é num trabalho e outro entre os amigos. Ele é. E quando Deus acha a verdade no coração do homem, ele não é uma falácia, uma mentira. Deus estabelece a sua vontade. Por que tantos de nós passamos pela vida, Veleda, frustrados com Deus? Achando que Deus não é bom porque não cumpre a sua palavra. Fez-nos promessas, mas não fez valer a pena tal promessa. Porque nós esquecemos que Deus não trabalha com imagens, irmãos. Ele trabalha com o que a gente é. Me encontrei há bem pouco tempo atrás um pastor, colega nosso, amigo seu, que deixou o ministério frustrado e disse que agora é ateu. Isso é uma realidade mais comum no Brasil do que você imagina, irmão. Não se assuste, não. E por que é ateu? Porque desde quando nasceu ele disse era vocacionado por Deus. Deus não cumpriu nenhuma das suas vontades. E ele então viveu essa amargura, essa frustração, essa decepção. Essa decepção o adoeceu, o deformou, e agora ele virou um inimigo de Deus e da igreja. E quando ele sentado no meu gabinete falava, pastor, por que eu não acredito? Porque Deus prometeu isso, não aconteceu. Deus prometeu aquilo, não aconteceu. Deus prometeu aquilo, não aconteceu. Como eu não quero chamar Deus de mentiroso, então eu vou acreditar que ele não existe. Eu falei, pô, que fácil, né? Isso é mole, né, cara? Resolveu o problema da vida, né? Você está feliz agora? Claro que não está. Aí eu perguntei para ele assim, quando Deus prometeu, ele prometeu para isso que você é hoje? Ou será que ele prometeu quando você era aquele que andava na presença dele em verdade? Quando Deus te prometeu, quando Deus falou contigo, e quando Deus falava contigo, você era isso no que você se transformou? Evidentemente que não. É assim que acontece com a vida de tanta gente frustrada com Deus. Nós jogamos na cara de Deus as suas promessas e queremos que Ele as cumpra nesse homem deformado no qual nós nos transformamos. Deformados da qualidade de adorador para murmurador. Para gente grata, para gente que cobra. Para gente que honra, para gente que julga. E aqui no auge da nossa deformação, nós queremos que Deus cumpra a sua promessa na nossa vida, só que a promessa que Deus fez, não fez para esse homem que nós nos tornamos longe dele, fez para aquele homem que nós éramos quando nós andávamos na presença dele. Essa é uma realidade na vida de qualquer um de nós. Você pode estar aqui nessa noite imaginando que veio para celebrar o aniversário do Joaquim, mas quem sabe você foi trazido aqui por Deus para que Deus dissesse a você, o que eu prometi para você está de pé, mas você precisa voltar a ser aquele que era quando eu te prometi. Você está entendendo essa palavra bem ou não? Porque essa imagem Deus não conhece. Deus não trabalha com imagens. Deus não trabalha com hologramas. Para que a promessa se cumpra, é preciso que, quem sabe, nós voltemos. Para muitos que se deformaram, que vivem hipocrisia e mentira, o caminho do futuro glorioso está no retorno de arrependimento. E há muitos que querem seguir, imaginando que o passado não tem poder nisso. Eu louvo a Deus pela vida do Joaquim, porque ele é o que é. Toda vez que a gente conversa com o Joaquim é a mesma coisa. Gosto do Joaquim. Tenho orado, muitas vezes a gente se encontra lá no Recreio, no Amadeus, não é? E Veleda e ele jantando no lado, eu e André jantando no outro, com um dia em que ele me veja e quando eu for pagar a conta, ele diga assim, ó, já está pago. Entendeu? Estou logando a semente, né? Vai que cola, né, irmão? Vai que cola. Mas como felicidade não tem a ver com o que a gente come, bebe e produz, a simples presença dos amigos já faz bem, não é verdade? Então, qual é o problema da mentira? Impossibilita o estabelecimento da vontade de Deus em nós. E o pior problema da mentira é que ele desconfigura a nossa genética espiritual. Olha a gravidade disso.
desconfigura a nossa genética espiritual, pior, reconfigura a nossa relação paterna. Nossa, dá para explicar, pastor? Dá. Bom, quando eu andava em verdade, eu sou filho dele. Eu ando em mentira, continuo sendo filho. Mas lembra, as promessas eram para aquele filho lá. Agora, quando eu me transformo na mentira, eu desconfigurei a genética espiritual dele como origem. Foi desconfigurado. E foi reconfigurado uma relação paternal. Porque eu sou a mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira, quem é? É o diabo. É como se eu continuasse filho de Deus, mas adotado por Satanás. Porque ele se alimenta do que a gente produz. Quando você vai lá no Éden, você vê a consequência do pecado sobre a serpente dita assim: te arrastarás pela terra e comerás do seu pó. A consequência do pecado sobre a serpente foi se alimentar do pó da terra. Agora, quando eu paro para pensar esse texto e penso na serpente que nós conhecemos hoje, eu nunca vi uma serpente comer pó nem terra. Teral, ou ela é herbívora, ou ela é carnívora. Ou ela come mato, ou ela come bicho. Eu nunca vi comer pó. Mas é porque a serpente amaldiçoada não foiessazinha, que hoje para muitos é até bichinho de estimação. A serpente é Satanás. A maldição foi sobre ele. E ele diz: você viverá uma existência medíocre. E o teu alimento será o pó da terra. O pó da terra não é a terra que eu piso. O pó da terra é a prefiguração da minha vida. Eu estou andando, eu estou caminhando, e eu estou levantando poeira. Essa poeira é minha produção humana. Eu vou caminhando e vou produzindo. Eu vou caminhando e a minha produção está atrás de mim. Satanás, nosso adversário que anda ao derredor, ele vai se alimentando da minha produção. Ele vai comendo do que eu deixo enquanto dejeto existencial, espiritual. Isso quer dizer, literalmente, que cada um tem o diabo do tamanho que merece. Se você é uma mentira, uma hipocrisia, um produtor de pecados, de coisas nojentas, você tem um diabo gigante. Mas se você anda em santidade, se você anda em verdade, você luta contra um diabo nanico, porque você se sujeitou a Deus. Você, por causa da tua santidade e verdade, está resistindo ao diabo. E porque você se sujeita ao diabo e o resiste, ele foge de você. Mas quando eu sou uma farsa, quando eu sou uma mentira, eu estou desconfigurando a minha realidade paternal. Estou alimentando aquele que é o pai da mentira. Quando eu olho a história de Joaquim, eu vejo verdade. Eu vejo a mão de Deus na esposa de Joaquim. Eu vejo a mão de Deus nos filhos de Joaquim. Eu vejo a mão de Deus nos netos de Joaquim, nos negócios de Joaquim, nas ovelhas de Joaquim. Tudo que tem Quim, Deus abençoou. Você concorda comigo, amém ou não? Você é abençoado por causa do Joaquim também. Porque a verdade no homem. A bênção de Deus sobre a vida dele não se instaura por causa da sua capacidade de pregar atrás desse púlpito, porque tem gente que prega muito melhor do que ele, que prega muito melhor do que eu. Está quebrado, Joaquim. E Deus não honra, e que não frutifica. Porque ser pastor é mais do que ser um bom pregador. Deus não se relaciona com esse ser que a gente é na coletividade. Ele se relaciona com aquele ser que a gente é quando não tem ninguém olhando para nós. O que o alimenta está dentro de nós. A sua felicidade é gerado dentro de nós. Por isso que Deus trabalha em Cristo Jesus, primeiro, identidade. Antes de missão, identidade.
tratar da questão identidade é fundamental, porque identidade definida aponta a missão, aponta a razão da minha existência. Por que há tanta gente perdida, pastor? O que fazer? Para onde ir? Com quem casar? Qual profissão? Qual a razão da minha vida? Por que tem tanta gente que não sabe para onde ir? Porque não descobriu quem é. Porque se a identidade é definida, a missão é apontada. Vamos imaginar que nós descobramos que nós sejamos, em essência, cantores. Bom, se eu descubro que eu sou um cantor, eu já sei o que eu tenho que fazer. O que um cantor faz? Canta. Vamos imaginar que nós descobríssemos que nós sejamos pintores. Bom, já sei o que eu sou, um pintor. Pronto, já sei o que eu tenho que fazer. O que um pintor faz? Pinta. Descobriu a identidade, descobriu a missão. Descobriu a missão, já sabe o destino. E uma vez que tem destino, é só seguir, que Deus vai dar vitória no nome de Jesus. Então a missão do sal, a identidade é sal, a missão é salgar. Agora, Joaquim, aqui eu termino minha palavra. A Bíblia diz assim, se você descobriu a missão, salgue. Porque se você que alcançou a felicidade, apaziguamento da alma com todos esses atributos, se você que foi alguém que perpassou isso, que abençoou, mas que por alguma razão deixou de fazê-lo, ou seja, perdeu a essência, você voltou ao estado original como a porca que volta ao seu vômito, como o cachorro que volta a lamber, a porca que volta ao lamaçal e o cachorro que volta ao seu vômito. Ele está dizendo assim, se você que descobriu quem é e que sabe a missão, deixa de cumprir a missão, ele está dizendo, você não presta para mais nada. Nesse versículo, Jesus diz que felicidade pode não ser eterna. Ela pode ter prazo de validade. Ele diz que o que coroa a felicidade, portanto, não são os atributos gerados dentro de nós pelo Espírito, não é o cumprimento da missão. O que, sobretudo, estabelece a felicidade, Joaquim, é a permanência. É a bênção da permanência. Eu não ouço falar sobre bênção da permanência na igreja evangélica. Eu ouço falar sobre a bênção da prosperidade. As pessoas que entram na igreja querendo um carro novo. As pessoas que entram na igreja querendo emagrecer. Querendo que o cabelo alise. Querendo que o marido vire anjo. Que os filhos virem querubins. Eu me encontro rodando pelo Brasil com um monte de gente que entra na igreja querendo se dar bem. Gente que vem para a campanha, porque ele não aguenta mais andar nessa desgraça desse Fusca 66. Ele quer uma Land Rover 2014. E ele paga caro por isso. E às vezes, Joaquim, consegue a Land Rover 14. Mas não muda a essência. Como eu brinco, ele estava indo para o inferno de Fusca. Agora está indo para o inferno de Land Rover. Ainda chega mais rápido. Aí descobriu que a sua infelicidade não era porque tinha um Fusca, porque agora tem uma Land Rover e continua infeliz. Quer ver outro dado do suicídio? Diz a mesma pesquisa, de que 86% dos suicidas são de classe média para classe alta. Como é que pode isso? Pobre quase não se suicida. Se você é pobre, já sabe provavelmente como não morrerá. Já é alguma coisa, não é? Já é alguma coisa. Porque o cara imagina, presta atenção no que eu vou lhe falar, vou terminar pela terceira vez. O sujeito imagina que felicidade é um lugar onde se chega. Eu só vou ser feliz quando eu chegar naquela tumbadora. Meu sonho é chegar naquela tumbadora. Meu sonho é ser um tumbador. Meu sonho, e ele luta, ele guerreia, ele cai, ele volta, e ele insiste, ele persiste, e ele então acredita que a felicidade é um lugar, então ele está lutando para ser feliz, para chegar nesse lugar, e ele chegou naquele lugar, e ele diz, agora eu vou ser feliz. Só que esse lugar, que antes era um sonho, virou realidade. E qualquer sonho que vira realidade, perde o seu valor em pouco tempo. É como a irmã que vai passear com o seu marido que vai passear com a sua noiva, a sua esposa, e passa em frente
a loja que tem sapato de mulher. Ela passa, o sapato faz assim. Psiu. É o sapato. Aí tu ouve, perdeu, irmão, perdeu, já era, vai morrer. Aí ela compra o sapato, mas junto com o sapato, o que vem junto? Uma bolsa, porque olha aqui, um nasceu para o outro. Obra das mãos de Deus, olha aí. Aí a gente fica apaixonado pelo sapato, pela bolsa. Usou uma vez, perdeu o valor. Aí o que acontece com esse? Precisa de um novo sapato. Aí a sua mulher tem quantos sapatos em casa? Parece uma centopeia, não é verdade? Porque a gente precisa ter. Porque nós imaginamos que felicidade é um lugar onde se chega. E a gente não percebe que felicidade, como diria meu amigo Ed René, não é o lugar onde se chega, é o jeito de ir. Tem gente que acredita que só vai ser feliz quando casar. Se casamento fosse felicidade, não haveria ninguém casado infeliz. Tem gente que acredita que vai ser feliz quando perder 2 quilos, porque está gorda. Se magreza fosse felicidade, não haveria nenhum magrinho infeliz. Ah, só vou ser feliz quando ganhar 20 mil reais por mês. Oh, aleluia! Se fosse assim, não haveria nenhum rico infeliz. E a gente sabe que isso não é verdade. A felicidade não está no lugar onde eu chego, não tem nada a ver com o que eu faço. Veja, porque quando eu chego aqui, nessa tumbadora, eu já começo a desejar aquela bateria. Nós precisamos entender que felicidade não é um lugar, porque quando eu chego aqui, eu descubro que eu perdi o que eu tinha lá. E o que eu tinha aqui? Um sonho. Quem tem sonho tem razão para acordar de manhã e ir para a rua, correr atrás. A felicidade não está na coisa, mas naquilo que é gerado dentro de nós. E quando eu tenho um sonho, eu vou atrás da sua realização. E porque eu ando pela fé, eu não tenho nem certeza de que vou chegar lá. A única certeza que eu tenho é que eu não vou ficar mais ali. Ou seja, eu estou em evolução constante. De modo que um ser humano morre, não quando a morte chega, mas quando os sonhos se vão. Por que Joaquim completa 60 anos? Sonhador, irmão. É maluco. Às vezes aparece com os sonhos, esse cara é doido, mano. Mas você quer saber, Deus tem um quê de paixão pelos doidos. Porque os doidos não se preocupam com o que dizem dele. Os doidos não se preocupam com opiniões humanas. Os doidos vivem, se são de Deus, para a glória de Deus. Joaquim vive para a glória de Deus. Joaquim, a tua felicidade está na permanência. Porque se o sal não salgar, não presta para mais nada. A não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Veja, é pisado pelos homens. Tem nada a ver com salvação. Você está salvo, morra e vá para o céu. Mas enquanto não vai para o céu, vive o inferno. Porque a vida perdeu sentido. Recebeu, mas não compartilhou. Foi alcançado pela desgraça de ter, como muitos nesse tempo que se chama hoje, ter deformado a visão do que seja bênção. Terminei, vou fechar minha Bíblia pela 4ª vez. Para a pessoa que foi deformada, do que seja um verdadeiro abençoado, um verdadeiro feliz, acontece o seguinte: vamos imaginar que eu esteja com muita sede e comece a orar a Deus para que me abençoe. Aí a água chega. Deus me abençoa. É o que todos nós pensamos. Nós acreditamos que nos tornamos abençoados quando a bênção chega. Eu orei por uma bênção e a bênção chegou. Eu sou um abençoado e a gente sai por aí dando testemunho, irmãos. Eu estava com muita sede, Deus fez um milagre, apareceu água. Glória a Deus, glorifica o Senhor, igreja. Oh, que bom, ele estava com sede e recebeu água. Eu não me torno abençoado quando a bênção chega. Eu era um homem sedento, que agora eu sou dessedentado. Não quer dizer que eu seja abençoado. Eu não me torno abençoado quando a bênção chega. Porque eu sou um homem de Deus, bem-aventurado, tenho sede de justiça, tenho fome e sede de justiça, portanto conheço fome
e conheço sede. Porque eu sou um pacificador, não me conformo com a injustiça, com a iniquidade, com a guerra. Sou, portanto, um homem inserido na sociedade, na minha geração, no meu contexto. E porque eu estou inserido na minha geração, no meu contexto, eu sei que ao meu redor existem centenas, milhares de pessoas que têm a mesma sede que eu. E Deus descedentou a minha sede. Mas porque eu sou inserido, sei que tem gente com sede perto de mim, percebo que sobrou água na minha mão. Então, porque eu sou inserido, sou um homem de Deus, pego a água que me descedentou e faço isso aqui, ó. Presta atenção. Agora eu me tornei um abençoado. Eu não me torno abençoado quando a bênção chega. Eu me torno abençoado quando eu compartilho a bênção. Se eu recebo a provisão e não compartilho, eu sou um parasita reprovado por Deus. Você pode até envelhecer, mas jamais terá vivido uma vida que vale a pena. Porque você teve e não compartilhou. Jesus, quando vocaciona os seus, gera felicidade no peito, que não tem nada a ver com o que a gente produz. Produzimos em função do que há em nós, porque entendemos que o que nos move é o sonho, descobrimos a identidade e missão, então nós vamos salgar. Nós somos abençoados e abençoamos. Abençoado não é quem ajunta, é quem espalha, não é quem amealha, é quem distribui. No reino, quanto mais você dá, mais rico você fica, porque ele só dá semente para quem semeia. Se não semeia, não tem semente. Morra velho, mas morra infeliz. Porque a bênção de Deus e a semente de Deus é para abençoadores. Ele define identidade e missão, e ele diz: se o sal não salgar, para nada mais presta, senão ser pisado pelos homens. O oposto também é verdadeiro. Se o sal salgar, vai prestar até o fim da vida. Não vai morrer antes da morte chegar. Vai morrer só quando a morte chegar, Joaquim. Vai viver vida abundante e significante até o final da vida. Uma vida cheia de vida. E quando partir, o Pai que te vocacionou, que te fez feliz e bem-aventurado, vai dizer: toma o reino que te está preparado, filho, desde a fundação do mundo. Parabéns, Joaquim. Você é um bem-aventurado. Você é um abençoado. Você é um homem feliz. Parabéns não pelos 60 anos, mas pela forma como você viveu os 60 anos. Obrigado por sua amizade. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar. Eu creio que eu fui abençoado, você também foi, e nós vamos compartilhar essa bênção. Vamos orar. Nós não vamos chamar ninguém à frente, mas o pastor Neil vai orar por nós agora. Depois da oração dele, as crianças da igreja, pastor Neil, trouxeram hoje de manhã um baú cheio de pedidos de oração. O coraçãozinho delas foi movido por isso. Puseram naquela salva de oração ali. Elas querem aprender a ser sal, ser felizes, aprender a salgar. Talvez você tenha chegado hoje à noite aqui nesta igreja. Vamos lá, o pastor faz 60 anos, vai ter bolo depois. Vai ter bolo depois. Inclusive, eu não vou à porta. Eu vou sair por aqui, convido você, nós irmos direto para lá, comemos o bolinho, ficarmos confraternizando. Depois os jovens vão voltar, porque eles vão planejar o luau de terça-feira, de sexta-feira, dia 13. Mas antes nós vamos para lá. Nós vamos compartilhar da água que recebemos hoje, amém? Mas você talvez tenha entrado aqui dizendo: Deus falou ao meu coração. Você se lembra que quando eu apresentei o pastor Neil, eu disse que Deus falaria conosco? Deus falou com você. Deus te mostrou que é importante que você esteja na posição em que Ele te achou originalmente e disse: seja sal. Não na posição talvez que você se encontra hoje,
Passados alguns anos, em que as desilusões da vida te puseram onde você está, o importante é descobrir a sua identidade, para descobrir a sua missão, a sua vocação. Você é filho, amém? Se Deus falou o seu coração, onde você está? Levante a sua mão e diga: Deus, eu quero mudar, eu quero que tu me transformes, eu quero que o Senhor fale ao meu coração profundamente, me dê forças e ânimo, para que eu possa viver uma vida que glorifique o teu nome. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa noite. Ouvimos o Senhor aqui. E a tua palavra diz que a tua palavra nunca volta vazia. Se tu colocastes essa palavra na boca do teu servo, trouxestes alguém para ouvi-la. E nós pedimos a Deus que, como tu tens feito na vida do pastor Joaquim, tu possa transformar a vida deste para quem essa palavra foi liberada numa vida que vale a pena ser vivida. Gera nele o desejo de viver essa vida e que ele tenha coragem, sobretudo, para que ele avance para um futuro de glória, que ele volte, retorne e se humilhe e se arrependa diante do Senhor. Porque a tua promessa é para aquele que ele foi quando tu podias falar com ele, quando ele tinha ouvidos para ouvir a tua palavra. Portanto, ó Deus, dá ao teu servo a coragem de voltar. Dá à tua filha a coragem de se arrepender. E que em fazendo, ó Deus, porque nós estamos no finalzinho de um ano, seja este mês o prenúncio da restituição dessa vida. E que 2014 seja o ano desse teu filho para a glória do teu nome. Se até aqui, como diz Cury, ele foi vítima da sua história, que daqui para frente ele seja o escritor dela, que ele seja o agente dela. Se ele entrou aqui, ó Deus, ferido pelo passado, que ele saia daqui como construtor do seu futuro, com a ajuda do teu Espírito Santo. Que esta noite seja não só a noite da celebração do nascimento do pastor Joaquim, mas seja também a celebração do renascimento dos teus filhos aqui presentes. Que seja uma noite divisora de águas, de histórias, e que saiamos daqui, ó Deus, para glorificar o teu nome. Muito obrigado, porque tu gerastes em nós a felicidade do teu Espírito. Obrigado porque tu fizeste de nós bênçãos. Obrigado porque por causa disso temos a certeza que seremos usados por ti até o final da nossa vida. A honra, a glória e o louvor sejam dadas a ti por Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Levante as suas mãos para os céus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos quantos nesta casa se encontram, sobre os pedidos de oração que estão naquela salva de oração, pela vida de pastor Neil, de Andréia, de Thaisa, pela Igreja Batista Betânia, Senhor, e por todo Israel de Deus espalhado por esta terra. Seja assim, Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Graça e paz, queridos. Muito obrigado a você que Deus está aqui conosco hoje. Que o Senhor te abençoe. Nós vamos sair aqui por aquela porta, mas vamos cantar. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu
quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Usa-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, 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 Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Usa-me a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor. Senhor,